Quem me acompanha aqui no YouTube e também no Twitter é @profleoficial, que se você quiser me seguir lá, sabe que eu estou acompanhando o Big Brother Brasil 20. Também não tem muita coisa para acompanhar, né, na TV aberta, ou você vê notícias sobre o vírus, ou você acompanha o BBB. Não tem muitas outras opções. Até a Globo cortou as novelas, fiz campanha para que a Globo reprisasse Kubanacan, mas preferiu reprisar Fina Estampa, o que é lamentável. Tive uma discussão no Twitter sobre isso, o próprio Chico Barney participou dessa discussão, falei que a culpa era dele, ele perguntou por que a culpa era dele de Kubanacan não estar sendo exibida de novo. Eu dei lá meus argumentos, se você quiser participar disso tudo, tá lá no Twitter, @profleoficial. Kubanacan é um marco da nossa televisão, né? Tem o Pescador Parrudo. O Pescador Parrudo talvez seja o personagem, o principal personagem da história da televisão brasileira. É como se ele fosse o Pescador Parrudo. Ele tá para teledramaturgia nacional como Romeu está para as obras teatrais. Ele é um personagem que transcende toda a época. Se você não viu Kubanacan, você não era nascido, eu lamento por você, você não teve esse privilégio. E agora, se você viu Kubanacan e não foi tocado por Kubanacan, se isso não marcou a sua vida, então você com certeza já está morto por dentro. Mas eu estava falando que eu acompanho BBB, e já que nós estamos falando de novelas brasileiras que marcaram época, é uma pena que hoje o Daniel vai ser eliminado do Big Brother, né? É uma pena porque o Daniel, ele tem um jeito brucutu, selvagem, todo um estilão, o Cláudio Emmerich, que me faz acreditar que ele seja o próprio Índio Tatuapu, né? O Índio Tatuapu da novela Uga Uga. Então eu lamento porque o Daniel, ou o Tatuapu, não sei, eu ainda não consegui decifrar, ele é a principal referência, principal atração de Uga Uga que nós tivemos em 20 anos na televisão. O Uga Uga não reprisou, não vai reprisar, a esperança era reprisar agora, na quarentena. Eu com toda certeza, se nós tivéssemos ou Uga Uga ou Kubanacan na televisão, na Rede Globo, nós teríamos a capacidade de voltar a sorrir novamente, mas não vamos conseguir ter esse privilégio. E agora Daniel, que é o nosso Índio Tatuapu, diretamente de Kubanacan, não vai sair das nossas televisões hoje. Mas voltando ao assunto do vídeo, por que eu comecei a falar do Big Brother? Porque teve um participante do Big Brother que foi eliminado na semana passada. Eu acredito que vocês até devam conhecê-lo. Ele chama Pyong Lee. Por que vocês devem conhecê-lo? Porque ele é muito famoso aqui no YouTube. Ele tem mais de 7, 8 milhões de seguidores. E o Pyong Lee, ele foi eliminado no Big Brother. Ele era um dos favoritos, mas foi eliminado por conta da soberba dele. Ele pedia para ir para o paredão, ele achava que ele poderia voltar de qualquer paredão, e ele pediu para o líder colocá-lo no paredão. O líder da semana o colocou e ele foi eliminado do paredão. Uma atitude completamente tonta por parte dele, mas ele fez uma aposta alta e perdeu para a soberba. E essa lição que o Pyong Lee deu para todos nós é que o poder ele é efêmero. E Bolsonaro está agindo como Pyong Lee agiu no Big Brother, só que Bolsonaro está agindo agora com essa crise que nós estamos enfrentando. E por quê? Porque Bolsonaro tem feito apostas muito, mas muito altas em toda essa situação. Bolsonaro aposta constantemente na política do confronto. É a única política que ele sabe fazer e ele continua fazendo mesmo nessa situação de elevado risco. A bateria está acabando, vamos ver se eu consigo finalizar o vídeo até lá. Mas o porquê que Bolsonaro está fazendo grandes apostas? Pelo seguinte, Bolsonaro ele conseguiu colocar na mesa, na discussão, duas narrativas. A narrativa das pessoas que falam que é necessário um isolamento social para que o contágio do vírus seja mais retardado, demore para ocorrer esse contágio. E ele tem uma outra narrativa, que é a narrativa que ele defende, que é do ponto de vista econômico. Se as pessoas ficarem isoladas, nós vamos ter um colapso econômico e nós vamos ter muitos desempregos. E ele aposta nesse confronto, como eu já falei em outro vídeo para vocês, vou deixar o link aqui na descrição. Ele até mesmo chamou o João Dória de exterminador de empregos, isso porque o João Dória ele está apoiando esse isolamento social que nós estamos enfrentando. Mas o que passa na cabeça do Bolsonaro? Ele pensa o seguinte: a crise da saúde ela vai passar, e vai passar mais rápido do que a crise econômica que possivelmente vai acabar vindo. Porque essa crise de saúde, se nós compararmos com a China, quanto tempo demorou para a China conseguir controlar a situação? 4, 5 meses? Vamos colocar 6 meses. Então essa é uma crise que vai demorar 6 meses para ser resolvida, mas a crise econômica ela vai levar muito mais tempo. Nós ainda não conseguimos nos livrar da crise de 2014. E dificilmente nós vamos ter esse problema do vírus até as eleições de 22. Você não acredita que nós vamos continuar enfrentando essa situação até 22, situação da epidemia. Então Bolsonaro sabe que a epidemia vai passar antes da crise econômica. A crise econômica sim pode chegar até 22. Então o que Bolsonaro faz? Ele tenta contingenciar, amenizar os danos do impacto social e do impacto econômico à sua imagem. Ele sabe que o impacto social ele vai
com a proliferação do vírus, ele vai ser pontual, mas o impacto econômico ele vai ser mais duradouro. Então o que ele tenta fazer? Ele tenta reduzir os danos econômicos à sua imagem, jogando a culpa nos governadores, na imprensa, nos seus adversários políticos. Entretanto, apesar de Bolsonaro apostar nisso, nesse confronto, para ativar a militância, para continuar nesse jogo, nessa política de confronto, que é o que ele sabe fazer, Bolsonaro tem feito apostas muito, mas muito altas a respeito desse vírus e a respeito dessa situação. Porque ele precisaria considerar 2 pontos que hoje nós não temos como avaliar. O primeiro ponto é a quantidade de mortos que nós vamos ter no nosso país. Nós sabemos que pessoas vão morrer, já estão morrendo. Mas o que nós consideramos é que o número vai ser talvez um número parecido com o da Itália. Só que não tem como nós afirmarmos isso. Primeiro porque o Brasil é um país completamente diferente da Itália. A Itália tem uma proporção de idosos maior do que nós temos no Brasil. Só que o Brasil é um país muito maior. Na Itália eles têm saneamento básico, aqui nós não temos. 48% da população brasileira não tem coleta de esgoto. Nós temos favelas, nós temos outras doenças, nós temos dengue, malária, chikungunya, zika vírus, tuberculose, o que não tem na Itália. Então a quantidade de mortos ela pode ser muito superior do que aquela que Bolsonaro está apostando. E essas mortes poderão cair nas costas do presidente. Outro problema que ele não está considerando é o tempo que vai durar essa crise social que nós estamos vivendo. Quanto mais tempo as pessoas vão ficar isoladas? Se as pessoas ficarem isoladas por mais tempo, será que elas não vão se revoltar contra o presidente? Nós precisamos considerar que nos países europeus os momentos de isolamento são momentos muito críticos. Os europeus eles precisam se isolar no inverno porque é muito frio, neva, não podem sair de casa, têm que ficar isolados. E nesse período do inverno é o período que as pessoas entram mais em depressão e que as pessoas cometem mais suicídios. Eles já estão acostumados com isso. Nós não. Esse é um primeiro momento que nós brasileiros precisamos ficar isolados. Como que nós vamos reagir? Podemos reagir de uma forma violenta contra o presidente. Então o que o Bolsonaro ele está apostando? Que ele vai conseguir sobreviver a esse tempo. Não sobreviver fisicamente, mas sobreviver politicamente a esse período de isolamento, esse período de contingenciamento social que nós estamos enfrentando. Só que quanto mais tempo isso durar, mais tempo o tédio vai aumentar e mais tempo as pessoas vão ficar revoltadas contra o presidente. Então ele precisa sobreviver a esse período. Mas se ele não sobreviver, não sabemos. Ele aposta que ele vai sobreviver. Mas quanto tempo isso vai durar? Será que ele vai conseguir ter capital político para resistir a todo esse período de isolamento? Será que ele vai ter capital político para resistir ao tédio que as pessoas e à revolta popular que pode se instaurar? Essa é a aposta dele. Porque depois, quando essa crise passar e ele conseguir sair ileso, ele vai poder dizer, olha, essa crise econômica que está aqui, e nós sabemos que não é uma crise provocada somente pelo vírus. O desempenho econômico do Brasil em 2019 foi péssimo, 1,1%. Então ele já tem um bode expiatório para jogar a culpa. A culpa da crise econômica não é minha. Nós passamos pelo momento social, nós passamos pelo vírus, mas outras pessoas, outros agentes como governadores, imprensa, criaram toda uma situação que acaba nos prejudicando. E a culpa é deles e não minha. E o que ele também pode dizer? O que ele pode fazer é uma aposta bastante ousada. E agora finalizando o vídeo, voltando no exemplo do Big Brother. Quem colocou o Pyong Lee no paredão foi um outro participante chamado Felipe Prior. E o Pyong Lee foi derrotado pelo Babu Santana, que você deve conhecer pelo trabalho que ele fez com o Tim Maia. Deixa eu ver se eu consigo só colocar aqui, porque a bateria está acabando. Deixa eu ver aqui. Problemas, né, pessoal? São coisas que a gente precisa resolver. Vamos lá. Se eu conseguir colocar aqui. Pronto, tudo resolvido, faltando 3% de bateria. Agora eu posso falar mais tranquilamente. Então, o Bolsonaro, ele faz uma aposta, como eu estou falando para vocês, uma aposta bastante arriscada. Ele acredita que ele vai conseguir vencer esse momento de crise, esse momento do isolamento. Porque se ele sair, talvez ele volte ainda mais forte. E agora finalizando o vídeo falando do Big Brother. Quem colocou o Pyong Lee no paredão foi um outro participante chamado Felipe Prior. O Pyong Lee chamou o Felipe Prior para a chincha e o Felipe colocou o Pyong no paredão. Só que o Felipe sabia qual seria mais ou menos a indicação da casa. E aí ele sabia que a casa iria indicar o Babu Santana. O Babu Santana você deve conhecê-lo, ele fez o Tim Maia na televisão e no filme do Tim Maia. Foi até premiado por isso, uma atuação fantástica do Babu Santana. E o Babu é o único aliado que o Felipe tem dentro da casa. Então sabendo que provavelmente o Babu seria o indicado, o Felipe apostou alto contra o Pyong.
Se o Pyong tivesse vencido, o Felipe estaria sozinho, estaria isolado e praticamente o jogo teria acabado para ele. Mas mesmo sabendo disso, ele apostou, saiu vitorioso e muito fortalecido. Bolsonaro também faz essa aposta. Agora, Felipe Prior arriscou, Pyong Lee também arriscou. Pyong Lee perdeu, Felipe ganhou. Bolsonaro aposta de modo arriscado. Resta saber se Bolsonaro, ao término de tudo isso, vai sair vitorioso ou vai sair derrotado. Para que Bolsonaro seja vitorioso, ele precisará passar por todo esse momento que nós estamos vivendo. Talvez ele não consiga resistir à inquietação popular. Nós já temos alguns elementos para poder retirar o presidente por conta dos seus comportamentos, seja por uma interdição médica, porque ele tem, como já foi ventilado, ou até mesmo por outro processo burocrático. Talvez até com uma revolta popular. Não sabemos o que esperar, porque como eu falei para vocês ao longo desse vídeo, essa é uma situação inédita. Nós nunca passamos por um momento que causasse tanto medo e apreensão nas pessoas. Nós estamos vendo grandes empresários, o dono do Girafas, o dono do Madeiro, Luciano Heng, Roberto Justus, pessoal da XP falando, causando um terrorismo na população por conta do desemprego. Então, as pessoas podem ficar no seu isolamento irritadas, entediadas e elas podem acabar se revoltando contra Bolsonaro de um modo mais visceral. Vamos esperar. Se Bolsonaro conseguir resistir, talvez ele possa sair mais forte dessa situação. Vamos esperar. Algumas pessoas têm perguntado para mim, olha, como que a esquerda deve agir nessa situação, já que ele está caindo nessa retórica do Bolsonaro? Eu não sei como agir. Eu não tenho essa resposta para dar para vocês. Eu não sou guru. O que eu tento fazer é trazer algumas percepções, algumas reflexões e um desenho do cenário para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se vocês quiserem discutir esses e outros assuntos, o meu Twitter está aí para vocês, é @profleoficial. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e amanhã... e ativem as notificações, porque amanhã, vocês sabem, nós teremos outros vídeos também possivelmente sobre esses e outros assuntos.